significado da palavra, etimologia da palavra. O que é a etimologia da palavra? É a origem da palavra. Toda palavra tem uma origem. Nós falamos português, tá? Português, espanhol, italiano e, se eu não me engano, francês também, não tenho certeza, eu acho que sim, francês também, são línguas, tá? Escritas com o quê? Com a premissa latina, que derivam do latim. Enquanto isso, o inglês, o alemão, por exemplo, não são línguas latinas, tá? Elas são línguas anglo-saxãs, tá? Que vem dos anglo-saxãos, são línguas anglo-saxãs, tá? Então tem como base o anglo-saxão antigo, tá bom? Também conhecido como germânicos, exatamente. Então, o que acontece? A nossa vulgata é uma vulgata latina, e a palavra demônio vem do latim daemone, tá bom? Daemone se torna demônio no português, daemone se torna demon, né, no inglês. O que acontece? O daemone também tem a sua etimologia, vem do antigo grego e até mesmo etrusco, que é um pouco antes dos gregos, tá? Que é o daemon, tá? Então até hoje você escuta falando, os daemons isso, os daemons aquilo. Então a palavra demônio nada mais é do que a palavra daimone do latim, que pula para o daimon do grego etrusco. E o que significa daimon no grego etrusco? Daimon, existem várias vertentes em relação ao significado da palavra, tá? Alguns historiadores acreditam que daimon signifique espírito, tá? Enquanto outros puxam daimon para até mesmo divino, divindades. Enquanto também outros puxam daimon relacionado a divindades, mas divindades estrangeiras, tá? Então os gregos e os etruscos, eles tinham lá os seus deuses, e os deuses de outros povos eram chamados de daimons. Assim como também algumas vertentes gregas, principalmente nas vertentes helênicas, tá bom? Os daimons eram espíritos. Espíritos como? Tanto espíritos como djinns. A gente já deve ter escutado, você já deve ter escutado a respeito da palavra djinn, que é como se fosse um gênio, tá? É a premissa do gênio, aquele espírito que realiza desejos, que concede favores, tá bom? Então, o que acontece, meus amores? Vamos lá, partindo do princípio do daimon grego. Os gregos tinham o culto aos daimons, tá bom? Os daimons hoje são conhecidos como os espíritos goéticos, como demônios, tá? Dentro de uma popularização religiosa, eles são conhecidos como anjos caídos, demônios, o que é uma premissa completamente errônea em relação à identidade e principalmente a energia desses seres. Os gregos antigos, eles possuíam dois cultos a daimons diferentes. Na verdade era um culto só, mas esse culto era dividido em dois daimons, tá? Os eudaimons e os cacodaimons, entendeu? Os daimons superiores, os daimons principalmente muitas vezes espíritos do ar, ligado ao ar, ao fogo, que são elementos menos densos, tá, dentro da nossa matéria, e os cacodaimons voltados já para a energia da terra, energia humana, essa energia material. Como funcionava esse culto aos daimons, tá bom? Os eudaimons, eles eram responsáveis pela aspiração divina, tá? Eles eram responsáveis principalmente a essa energia divina, essa conexão. Então os eudaimons também eram conhecidos como mensageiros. Percebe como esse conceito de eudaimons é extremamente parecido com o conceito de anjos? Entendeu? Mensageiros entre os homens e os deuses, tá? Aquela ligação entre homem e Deus, aquele que traz a palavra dos deuses até os homens e aquele que leva a palavra dos homens também até os deuses. Então, num ponto de vista não só filosófico, mas até mesmo antropológico, nós percebemos que o conceito de anjos trabalhados principalmente no cristianismo, tá? Nem tanto no judaísmo, que ele já tem a cabala dele, já tem um conceito de angelical um pouco diferente, tá? Mas principalmente no conceito cristão e principalmente no cristianismo de Novo Testamento, né, que tem muito mais essa mão do Constantino,
nós percebemos essa similaridade muito grande entre os eudaimons gregos e os anjos cristãos, anjos mensageiros, que fazem essa ligação, que dão as boas novas, entendeu? Como funcionava esse culto aos daimons? Nós temos que entender que numa visão pagã, no geral, tá? Os seres humanos são ligados com espíritos e deuses 100% voltados para a natureza, entendeu? Essa separação entre o que é natural e o sobrenatural, ela é extremamente nova. Ela vem apenas com religiões abraâmicas, né, que são religiões monoteístas, não só o judaísmo, como também o islamismo, tá bom? Que são também, o islamismo também é uma religião abraâmica, também vem da raiz de Abraão, tá bom? Não tem essa separação tão grande, imensa, como as pessoas imaginam, tá bom? Então esse conceito começa a trabalhar em relação a eles. Essas religiões monoteístas não têm essa ligação muito grande entre o que é divino, tá? E principalmente o que é natural. Tem essa separação, o que está na terra, o que está na terra, o que está no céu está no céu, o que é completamente errôneo. A gente vê Hermes Trismegisto, o Egito Antigo com vertentes herméticas, já contrabalanceando e batendo de frente com esse termo, com princípios de leis herméticas, tá bom? Principalmente em relação ao que está abaixo, assim é como o que está acima, é um princípio de lei hermética. Tá? Constantino tenta colocar algumas vertentes herméticas dentro da Bíblia. A gente vê isso até mesmo no próprio Pai Nosso bíblico, no assim na terra como no céu. Isso é um princípio de lei hermética, isso é egípcio, tá bom? Isso é Hermes Trismegisto, não é Jesus Cristo. Beleza? Então, continuando. Os gregos acreditavam que os eudaimons eram responsáveis entre essa ligação do sobrenatural, do divino com o mundano. Então os eudaimons, eles tinham como prioridade trabalhar a essência divina dentro do homem, trabalhar essa ligação. Então grandes filósofos, artistas no geral, né, tanto poetas como pintores, escultores, etc., né, e os filósofos principalmente, tinham essa ligação com seus eudaimons mais forte, mais abrangente. Então dizer que um homem muito versado nas artes, na ciência, ele possuía um excelente eudaimon, tinha uma ligação com seu eudaimon muito grande. Enquanto o Caicodaimon, ele já trabalhava o quê? Ele já trabalhava a relação mais humana, mais carnal, mais material. Então, enquanto o eudaimon comandava e cuidava desse princípio da ligação entre o homem e o divino, o Caicodaimon já trabalhava mais o princípio da ligação do homem, tá, com o seu próprio instinto, com a sua própria naturalidade. Nós temos que entender que grande parte das sensações, das vontades humanas, elas são instintivas, tá bom? O medo é instintivo, o medo é um instinto, tá? Foi através do medo que o homem olhava um dinossauro, um tigre de dente de sabre, olhava um animal muito grande, tá bom? Com presas e garras enormes, e se escondia, se recolhia, saía de vista. Ele não precisava saber que aquele animal ia destroçá-lo, ia devorá-lo, ia acabar com a existência dele. Mas o medo, como um gatilho instintivo, como uma forma de manter ele bem, tá bom? Travava, segurava ele como forma de garantir a sua sobrevivência. O problema é quando esses instintos, eles deixam de se tornar um mecanismo de defesa nosso e passa a nos controlar, tá? O medo é um mecanismo de defesa. Você está numa montanha, no topo de uma montanha, estiver num lugar muito alto que não tem segurança nenhuma e corre um risco muito grande de você se acidentar, o seu medo, né, o seu instinto toma conta para você se preservar. Mas e quando você está num prédio, num elevador, no segundo andar, com toda uma segurança ao seu redor, e mesmo assim você tem esse medo? Mesmo assim você não consegue superar aquilo. Entendeu de onde parte esse princípio?
Como nós compreendemos isso? Nossos instintos, eles são feitos para nos servir, para nos garantir uma qualidade de vida. Eles nunca devem ultrapassar isso e começar a nos comandar. Entendeu? Então é essa filosofia, é esse entendimento que os Cacodæmons passavam para os seres humanos. Porém, por ter essa ligação material, uma energia mais densa como a nossa, quando Constantino, que era romano, nós temos que compreender duas coisas aqui, tá? O Novo Testamento, ele só passa na mão de Constantino. Ele é completamente escrito em grego, tá bom? Poucos são os manuscritos do Novo Testamento escritos em aramaico, a língua que Jesus e seus discípulos falavam, tá bom? Poucos são esses. 95% são em grego e escritos pelo menos entre 85 a 120, 115 anos depois de Cristo. Entendeu? Então quem escreveu o Novo Testamento, todas as pessoas que literalmente escreveram os manuscritos mais antigos do Novo Testamento, não passaram na mão dos apóstolos, apenas de Paulo, mas esse que não conheceu Jesus Cristo em terra, segundo a própria Bíblia. Entendeu? Então, continuando, vocês percebem como que esse contexto de Elo e de Cacodæmon é muito parecido com o contexto bíblico, com os Daimons sendo seres de luz, né, mensageiros do próprio Deus, o que faz a ligação entre o divino e o humano, enquanto os Cacodæmons já são seres com energia mais densa, mais pesada, assim como a nossa, que fazem a ligação entre o homem e os seus instintos. Então, quando começa toda uma manipulação, um conselho de Nicéia, né, onde vai formular a Bíblia para transformar o Império Romano em um império cristão, né, entre aspas, por assim dizer, né, e das duas coisas que eu falei que a gente precisava colocar. Uma, eu já falei agora, e a segunda é essa: Constantino era romano, tá? Romano. A mitologia romana, os ensinamentos romanos, eles têm como base os mitos e crenças gregas, tá bom? Beleza? Então, tendo essas duas coisas em mente, tá? Tendo essas duas coisas em mente, a gente já tem um princípio mais fácil para partir então dessa linha de raciocínio. Então, quando Constantino começa essa formulação da Bíblia, ele coloca de forma bem chamativa, tá bom? Esse conceito, essa diferença. Pega os Elos e os Cacodæmons, o culto dos daimons dos gregos e etruscos, e transforma isso nos anjos e demônios da mitologia judaico-cristã dele, da mitologia bíblica, tá bom? Então você percebe esses paralelos extremamente nítidos. Então como que a gente sabe que como nós sabemos que um está copiando o outro? Fácil, os mitos gregos, helênicos, são muito mais antigos do que Cristo, muito mais antigos do que o povo abraâmico, que são os povos hebreus. Beleza? Então, quando começa essa formulação, a palavra daimon do grego se transforma no daimone, tá? No latim, que para a nossa língua é o demônio, que nada mais são, como eu expliquei, espíritos, seres, entidades, energias, tá bom? Fora do homem. Então, quando isso acontece, o que o Constantino faz? Uma religião, principalmente nós sabemos isso a respeito do cristianismo, tá? Mas uma religião, uma vertente religiosa, ela não é nada sem inimigos. Entendeu? Eles precisam de inimigos para se manter de pé. Qualquer um que tenha participado de um culto cristão, que tenha ido numa igreja, tá? Que tenha ido numa igreja, principalmente igrejas protestantes aqui no nosso Brasil, igrejas evangélicas, a católica também, mas principalmente as protestantes, que batem muito mais nesse assunto, nessa tese, você vai perceber que não existiria culto, não existiria nenhuma ligação, tá? Se não tivesse o inimigo. Vá numa igreja, exclui as palavras que você ouviu do pastor durante a pregação, exclui diabo, exclui demônio, exclui inimigo, exclui Satanás, vê se aquela mensagem que ele tem para te passar, se ela se mantém de pé, porque no geral fica sempre retornando ali para aquele medo. Eu tenho medo do diabo fazer as coisas na minha vida, eu tenho medo do demônio fazer isso, do capeta fazer aquilo, tá bom?
tenho medo de Satanás fazer isso, aquilo na minha vida, tá bom? Tenho medo de ir para o inferno. Jesus morreu numa cruz com a premissa de me salvar do inferno, tá bom? Você vai ver que vai ficar sempre aqui, ó, sempre girando nisso. Não existe amor. No final das contas, é medo. Eu amo Jesus pelo sacrifício. Ele é o Cordeiro vivo, tá? Ele se sacrificou, tá bom, para salvar a minha alma. Mas salvar a sua alma de quê? Salvar a sua alma desses inimigos criados, salvar essa alma do inferno que o seu próprio Deus, segundo a sua mitologia, criou. Isso é algo muito interessante que a gente vai falar um pouco sobre o inferno também, tá bom? Vamos continuar. Então, para você se sustentar a sua fala, você precisa ter inimigos. Esse conceito é um conceito zoroastra, tá? Pesquisem depois a respeito do zoroastrismo. O zoroastrismo foi uma religião, tá bom, muito difundida ali no Oriente Médio, voltado ali para a antiga Mesopotâmica, que é conhecido como a primeira religião do bem e do mal. Porque antes disso, até os hebreus, eles não tinham um inimigo declarado. Não tinha ali um serzinho bom e um serzinho mau. Segundo a história, tá? Segundo a história do nosso mundo, a nossa história, a nossa antropologia, nós descobrimos que a primeira religião a trabalhar com esse conceito de bem e mal absoluto, de um ser bom e um ser mau em guerra, foram os antigos zoroastras. E como isso chega para os hebreus, né, que se transformaram em judeus, e como isso principalmente chega na mão de Constantino, chega no cristianismo. Tudo isso é retratado na antiga Babilônia, tá? Até mesmo na Bíblia, e historicamente, é certo de que os povos hebreus foram escravos na Babilônia. Então ali eles acrescentam o mito dos zoroastros, que eram muito presentes, relacionado a esse bem e mal absoluto, da mesma forma que ali também eles até colocam Lilith, todo aquele contexto de primeira mulher de Adão, coisa e tal, que não suportava, que era isso, que era aquilo outro, né? Mais uma falácia voltando à diminuição da mulher e tratar o homem como o ser, a criatura predominante, primeira criação de Deus verdadeira, tá, entendeu? Então é assim que começa. Tudo isso tem como base esse período que os hebreus ficaram escravos na Babilônia. Então, para os Zoroastra, tá? Para os Zoroastras, tinham esse conceito de um Deus bom e um Deus mau. Eles eram irmãos gêmeos, tá bom? E eles lutavam entre si, tá? E a humanidade estava ali naquele meio, até que virou um apocalipse, onde o Deus bom se sobressairia em relação ao Deus mau. Tá? Os zoroastrismos são dos persas, assim, antigos persas, né? Os antigos persas são conhecidos como assírios. Exatamente, Lucas, são os persas. Região do Irã, Afeganistão, Paquistão, Tajiquistão, Azerbaijão. Isso, conhecido na época como antigo Mesopotâmia, dentro do nosso conceito histórico. Então o zoroastrismo ele nasce dentro dos assírios, tá? Que hoje nós conhecemos como persas, tá? Nabucodonosor e etc. Eu já vou entrar, tá bom? Em relação às perguntas, só mantendo essa linha de raciocínio. Então, o que acontece nesse período? Tá bom, meus amores? Então, o que são os 72 daimons de Salomão? O que é toda essa colocação? Boa noite, Sofia. Boa noite, minhas crianças, meus amores, que chegaram aí, tá? O pai tá bem acelerado hoje, porque eu vou preparar alguns cortes com essa aula. Então não tô me atentando tanto aos comentários, tá? Mas eu já vou fazer um tempinho pra gente só tirar esses dois comentários. E muito obrigado pelos presentes e pelas curtidas, tá bom? Então, o que seriam os daimons? Daimons são espíritos conhecidos como djinns, realizadores de desejos. Esse conceito do djinn já é um conceito oriental que sempre existiu, tá? Mas não são todos que são espíritos assim, tá? Grande parte dos daimons goéticos, principalmente os principais, eles são divindades, tá? Quando
Yahvé, né, conhecido como Jeová, aqui no nosso Brasilzão, famoso Yod Revarev, ele tira e separa Abraão, pois a família de Abraão, pai dele, e o próprio Abraão, ele era pagão, tá bom? Eles eram pagãos, por assim dizer, entre aspas, né? Eles cultuavam outros deuses, tá? Eu falei, Lux Demônio, a respeito desses daimons da Grécia, comecei falando a respeito deles. Quando ele separa, ele diz para Abraão, tem essa passagem em Êxodo, se eu não me engano, tá? Mas vocês podem pesquisar a passagem onde ele diz que os deuses, tá? Os deuses de outros povos são demônios, tá? Primeiro, não teria como ele dizer isso. Isso é no Antigo Testamento, tá? Porque o demônio é do daimone, que é do daimon grego, tá? E o Antigo Testamento, ele é todo em hebraico. Ele é todo em hebraico. Então não existe essa passagem de Deus colocando os deuses, os outros deuses, tá, como demônios. Não existe, porque a própria palavra não existe. Então ele coloca dentro da Talmud, né, que é uma tradição escrita, né, uma explicação escrita da própria Torá judaica. Dentro dessa vertente é tratado que você não trará outros deuses diante de mim, em vez de literalmente dizer que os deuses de outros povos são demônios. Entenderam como começa essa questão da manipulação? Como começa a mão de Constantino e toda a mão do concílio de Niceia em relação à própria Bíblia? Entra tudo aí. Você percebe essas nuances dentro de palavras que não existem na língua que o Antigo Testamento realmente foi escrito, entendeu? Tem como ser erro de tradução? Não tem, porque essa palavra não é presente. É sim uma forma de manipulação. Grande parte dos livros e grimórios que nós temos hoje, eles passaram pela mão da Igreja Católica na Idade Média, principalmente o Ars Goetia, né? A Goécia Salomônica, que é reformulada depois e apresentada pelo Aleister Crowley, né? Quando ele fazia parte da Golden Dawn, né? A Aurora Dourada, tá bom? Que era esse grupo ocultista da Europa. Então, o que acontece? Se você pegar para fazer uma análise dos daimons da Goécia, principalmente os daimons principais, tá? Você vai perceber que eles nada são do que deuses. São deuses antigos, de povos antigos. Simples assim. Não são anjos caídos, não, são divindades. São divindades de outros povos. Então, por exemplo, nós temos Astaroth. Quem nunca ouviu falar de Astaroth? Astaroth é um demônio horrível da Goécia, que vem montado em um dragão, que é isso, que é aquilo, que tem asas, que tem uma coroa, tá, que trabalha nisso, naquilo outro. Astaroth nada mais é do que a deusa Astarte da antiga Babilônia, tá bom? Uma deusa da fertilidade, uma deusa mãe, um sagrado feminino, onde a sua imagem tomava conta dos antigos portões da Babilônia, uma deusa de seios fartos, uma barriga de mulher grávida, né? Trabalhando o quê? Trabalhando essa fertilidade, trabalhando esse nascimento, tá? Trabalhando esse nascimento. Então, uma deusa mãe, uma representação do sagrado feminino, se transformou num demônio goético horroroso lá, isso e aquilo. Outro demônio presente na Goécia, que a gente pode pegar muito em relação a isso, é o próprio Baal, tá? Baal, o primeiro daimon dentro da Goécia Salomônica, dentro do Ars Goécia, nada mais é do que uma representação de Baal. Baal significa Senhor em hebreu, tá bom? Baal era uma divindade de cada povo cananeu. Então os cananeus, eles não tinham o Deus Baal. Quando a Bíblia cita o Deus Baal, não de forma ocultista, não de forma interpretativa, tá? Não dessa forma, mas sim de uma forma direta, histórica. Chamar uma divindade, falar que é Baal, Baal isso, Baal aquilo, tá? Tá bom? Você vê
que você já está errado. Baal significa Senhor. Cada cidade dos antigos cananeus, tá bom? Cada cidade tinha o seu Baal, tinha o seu Senhor, tinha a sua divindade regente. Então tínhamos Baal Ecrom, que era o Senhor da cidade de Ecrom. Tínhamos Baal Ramon, que era o Senhor da cidade de Ramon. Então, Silvio, eu não vou entrar muito em detalhes a respeito de cada daimon hoje, que a gente está falando a respeito do contexto geral, tá? Mas logo logo a gente vai fazer uma aula de análise pegando cada um deles, tá bom? Então pode ficar tranquilo. A hora de Dantaleão vai chegar, beleza? Pra gente fazer essa análise. Então, é assim que funcionava. Então, quando você transforma todas essas divindades e você diminui elas e coloca elas como apenas Baal, entendeu? Dentro da Goécia, sendo que são vários Baals diferentes.